Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor, glória a Deus. Depois de uma oração gostosa dessa aí, falar a verdade, eu já estou muito abençoado, já posso ir para casa que eu estou abençoado. Deus abençoe, pastor Geraldo. Sempre é bom a gente respeitar, amar e absolver tudo aquilo que os mais experientes têm na sua caminhada. Muito obrigado, pastor Geraldo. Essa oração fez a diferença agora no meu coração. Glória a Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Lucas 18. Glória a Deus. Eu vou até pegar aquela Bíblia grande para ficar mais fácil para me ler aqui. Glória a Jesus. Lucas 18. Glória a Deus. Está gostoso, né? Um culto. Esse está aquele culto que Paulo falou, culto racional, né? Apresentai os vossos cultos racional. Lucas 18. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Jesus. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, aleluia, como esta viúva me amolesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, como que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe pelo poder desta palavra. Eu estava essa semana orando, depois a gente vai ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia eu me deparei com esse texto, e aí eu comecei a meditar assim, de uma forma tão gostosa, tão maravilhosa, porque a Bíblia, ela é um livro cujas palavras, ainda que o apóstolo Paulo falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque a Bíblia é escrita com a tinta, né, com as penas dos antigos escritos, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Logo, ela é viva, ela é poderosa, ela é capaz de nos envolver. Aonde quer que nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo move em nosso coração. Aleluia. E eu senti aquela alegria gostosa e saí ali do meu aposento de oração e falei: Jesus, como a tua palavra é maravilhosa, como a tua palavra é linda. E aí aquela noite eu me empolguei sim com aquela palavra, falei: hoje eu vou lá na congregação e vou lá cooperar com os irmãos, e se der oportunidade eu vou ministrar essa palavra. Mas nem tudo é como a gente quer. Deus tem, como o irmão Ricardo leu, né? Tudo tem o tempo determinado por Deus. Cheguei lá, deparei com um servo de Deus, irmão em Cristo, que ia ministrar a palavra. Aí eu já fiquei meio quietinho, falei: hoje é Deus que quer falar comigo de outra maneira, né? E no fim
Foi uma bênção o culto ali, eu vim cheio. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra. Jesus propõe essa parábola, na nossa linguagem caipira, esse conto, né? Ele faz um conto para os discípulos ali, e me chama a atenção que ele fala assim, contando-lhes o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nessa caminhada cristã que eu estou, que os irmãos estão, nós já vimos, né, infelizmente, e veremos ainda até Jesus voltar, muitas pessoas que vêm à igreja, aceitam a Jesus como Salvador, entregam a sua vida a Cristo, os seus primeiros meses, dias, ano, ainda até alguns anos, ele se envolve com a palavra, se envolve com a fé, com o Espírito de Deus, e é uma bênção. Mas, em um dado período da sua vida, alguma tribulação, alguma dificuldade, começa a lhe esfriar a sua fé, e ele começa a perder aquela intensidade que ele antes tinha com Jesus, de orar, de buscar a Deus, e sobretudo de ler a Bíblia como palavra de Deus, e aí desfalece, e nós chamamos, e hoje não é um termo muito assim agradável dizer, mas na nossa época, aquele irmão se desviou da igreja. Mas na verdade não desviou, não. Ele afastou, ele parou na caminhada. Por quê? Porque desfaleceu. Ele deixou de observar os preceitos do Senhor. Ele deixou de olhar, sabe para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O perigo que eu e você, o perigo que nós corremos. Eu até quarta-feira, se Deus nos der vida e saúde, eu vou trazer a minha carteirinha de membro e quero prestar um culto em ação de graça a Deus, que dia 27 vai fazer 48 anos que eu me batizei e desci as águas. Glória a Jesus. Mas ainda eu sinto a necessidade de vigiar, eu sinto a necessidade de me policiar, eu sinto a necessidade de buscar mais intensamente a Deus, porque às vezes o temor cai, irmã, viu, no meu coração, e eu penso, Jesus, eu vou perder 48 anos de vida cristã? Ah, não, Jesus, jamais. Eu perco a minha vida para o Senhor Jesus, mas não perco a minha alma, a minha salvação. Aleluia, glória a Jesus. Então Jesus aqui ele nos dá uma advertência e fala esse conto com o objetivo do quê? De nós orarmos sempre e não desfalecer. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Não aconteceu esse mês, vai acontecer o mês que vem. Aleluia. Essa é a nossa persistência, essa é a nossa fé. Ontem nós tivemos aqui um banquete espiritual, e Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, seja a prova antes daquilo que não vê, você já começa a provar e dizer, vai acontecer, Deus vai fazer, eu vou alcançar a minha bênção, louvado seja o nome do Senhor. Se não chegar esse ano, vai chegar o ano que vem. Eu tive uma experiência ano passado, no finalzinho do ano, desde 2019 ou 2020, eu não me recordo,
Toda aquela campanha que nós fazemos todo ano, 12 dias para 12 meses do ano, que tem sido maravilhosa, tem sido bênção. Eu não tenho visto nenhum crente da nossa igreja passando privações. Às vezes passa prova, luta, às vezes Jesus aperta um pouquinho o parafuso para ver como é que nós estamos, se nós estamos bambo ou se nós estamos firmes para aguentar o tranco, mas Jesus sempre tem abençoado as famílias da nossa igreja. Nós temos visto Deus dando a prosperidade ao povo do Senhor que busca o Senhor. E eu desde 2019 ou 20, eu vinha buscando um desejo que eu tinha no meu coração, na minha alma. Quantas vezes eu orava e falava com Jesus e ponhava nos 12 dias, e ponhava durante o mês, em algum período de oração e tal. E foi 2019, foi 2020, 2021, 2023. Aí teve um dia que eu falei, não sei para que companheiro, se foi por pastor Joeli, se foi por Fábio, eu não lembro. Falei, quer saber, eu risquei da minha agenda esse negócio aqui. Olha só, olha o ser humano, olha o ser humano. E foi exatamente naquele ano, que foi o ano passado que eu falei isso. Sabe o que aconteceu? Em outubro, a bênção chegou na minha casa, chegou nas minhas mãos. Glória a Deus, porque Deus tem o seu tempo de agir na nossa vida, e nós não podemos desfalecer. Mas essa é uma ferramenta do crente, a oração, é a petição, é ter Jesus com isso aqui. Ele está querendo ensinar para nós aqui, 3 coisinhas. Primeiro, ter força. Irmã, tenha força, tenha garra. Não abre mão da tua fé, não abre mão daquilo que você está pleiteando diante de Deus, ainda que às vezes parece que as forças vai se esvair, mas essa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Tenha força, porque o Senhor está ouvindo e está preparando a sua vitória, a sua bênção. Glória a Deus. E essa parábola nos traz essa reflexão: ter força, ter paciência. Agora eu vi porque que Deus me abençoou em ir lá nessa congregação esta semana e ouvir a palavra de Deus. Eu nunca tinha ouvido, pastor Geraldo, a mensagem do Salmo 40, o irmão que ministrou, eu vou até falar, o irmão Cleito, presbítero Cleito, né? Ele ministrou, ele falou: irmão, vamos inverter o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu. O senhor estava lá, né, irmão Ditinho? E Ele ouviu o meu clamor. Mas vamos inverter Ele ouviu o meu clamor, porque eu esperei com paciência. Como a gente aprende cada culto, irmã Vilma, cada vez que a gente vai na casa de oração e fica assim que nem Samuel: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. A gente sempre aprende alguma coisa diferente de Deus. Então essa parábola também nos reflete para que nós tenhamos força, paciência. E vou ainda mais além. Certa feita, Jesus falou aos discípulos e aos que estavam ouvindo também junto com os discípulos. Falou: olha, na vossa paciência é que vós possuís a vossa alma. Em outras palavras, é na sua paciência que você vai alcançar o céu. A salvação da sua alma é na paciência. E como é difícil ter paciência. Os irmãos que fazem parte do grupo de obreiros, ouçam a mensagem do pastor Alex
Cardoso, que eu coloquei, tomei a liberdade de colocar, que o pastor Alex Cardoso, além de ser um dos membros da nossa junta conciliadora do Estado, é um pastor presidente e estava ministrando lá na convenção da nossa igreja de Minas Gerais. E foi uma palavra rema, e ele falou muito nesta linha de nós sermos pacientes. E ainda ele usou uma frase assim: quem bate a boca, você lembra como é que foi a frase? Quem bate boca com Deus, ou seja, quem conversa com Deus, ele não tem tempo para bater boca com o homem. Glória a Deus. Porque quando ele fala com Deus, Deus providencia a resposta. Mas quando você bate boca com o homem, então você tem que resolver os problemas, você e o homem. Mas enfim, o teor da mensagem é que nós devemos levar os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas adversidades, algumas coisas mal resolvidas que nós deixamos de resolvê-la e hoje estamos vivendo consequência de casos ou de assuntos de família, etc., mal resolvido, leva a Deus que Ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Então esta mensagem nos traz essas 3 primeiras informações para termos força, paciência e perseverança. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 58, o apóstolo Paulo, ele diz assim: meus amados e muito queridos irmãos, sede firmes. Ah, como é gostoso quando a gente convive, quando a gente pode conhecer, quando a gente pode cumprimentar, quando a gente pode ir a uma casa de um irmão, que ele é firme na presença de Deus, que ele é firme na fé, que ele é firme na palavra de Deus. Você chega lá, não tem tempo ruim, você cumprimenta ele, não tem tempo ruim. Você pergunta: e aí, irmão, paz do Senhor, como é que vai? Pastor, graças a Deus, tudo bem. Às vezes a gente vai lá visitar porque a gente sabe que não está alguma coisa bem, mas ele fala: está tudo bem, pastor, graças, aleluia. Essa é a pessoa que tem firmeza, glória a Deus. E a palavra de Paulo em 15:58 a Coríntios, ele fala: sede firmes. Não abre não espaço. Nós fazemos muita apologia a Satanás, dizendo: ai, Satanás se levantou, ai, Satanás está fazendo isso, ai, Satanás... Não, irmão, para com isso, ser firme. E quando você for firme, vai acontecer o que Pedro ensinou à igreja, falou: resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Ele não aguenta ver um crente firme, porque ele tenta, mas o crente fala: eu dou glória a Deus, eu dou glória a Deus, eu dou glória ao meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Sede firme e constante. O que é constante? Constante é hoje, é amanhã, é depois da manhã. O funcionário constante, por exemplo, na empresa, ele não perde dia. Ele pode estar doente, ele vai dar um jeitinho de trabalhar, ele é constante. O patrão gosta dele, o supervisor gosta dele, todo mundo gosta dele, porque ele não deixa ninguém na mão. Ele está sempre procurando ser constante com as suas obrigações, com os seus compromissos.
O pai de família constante, que é o pai de família constante? É aquele que está sempre presente na vida dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, está sempre procurando fazer alguma coisa para o bem da família, porque ele é constante. Mas tem aquele que é, né? Deixa lá. Seja o que Deus quiser. A gente terceiriza para Deus o problema. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Pare de terceirizar os seus problemas para Deus. Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. E nós podemos ter um exemplo clássico na ressurreição de Lázaro. Jesus podia retirar a pedra também só com a sua palavra, porque a palavra de Deus diz que o poder de Jesus é dado em cima no céu e embaixo na terra. Ele tem poder sobre até a natureza. Quando Ele quer abençoar eu e você, se precisar mudar o curso de um rio, Ele vai mudar o curso de um rio. Se precisar mudar o curso de uma floresta, Ele vai mudar o curso da floresta, porque Ele tem poder sobre a natureza. Até a natureza respeita a palavra de Jesus. Aleluia, alai, remenou-se, flais, neviou-se, menianda. Mas era para eles, não, tira a pedra. Ô meu Senhor Jesus, mas já tem 4 dias aí, o negócio está catingoso. Aproveito para falar, olha o que nós somos, Valquírio, catingoso. E tem gente que tem o narizão empinado ainda, né? Eu sou, desse jeito eu não mudo, Deus me fez assim. Não, Deus não fez ninguém torto, não. Deus fez nós perfeito, mas nós nos enveredamos por caminhos tortuosos, e por isso Jesus morreu na cruz, por mim e por você, para falar assim: meu filho, Deus olhou, viu que estava todo mundo torto. Aí Deus falou assim: Jesus, meu filho, desce lá e dá um jeito de sacrificar a tua vida para endireitar, para aqueles lá poderem ser resgatados para o nosso reino e virem aqui conosco, desfrutar daquilo que preparamos para ele. Então Deus nos fez perfeito, mas nós fomos enveredando tortuosamente. E aí Jesus olha para eles e fala: tira a pedra. Mas Senhor, cheira mal. Você quer receber a bênção, recebe. Você não quer, meu filho, o problema é seu. Você quer fazer, faz. Se você não quer, Deus não vai deixar de ser Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, a mesma coisa. Agora, se eu não tiver Deus, eu não sou nada. Aleluia. Às vezes eu quero achar que eu sou, mas eu não sou nada, se não for Deus na minha vida. Aí, terminando esse preâmbulo da palavra aqui, aí tiraram a pedra. O que Jesus fez? Ele fez o milagre. Agora você tomou posição. Nessa noite Jesus está falando para mim: irmã, mas eu não sou irmã, não, eu sou irmão, né? Está falando para você, irmã, está falando para mim, irmão, toma posição, glória a Deus, toma a tua posição. Qual a posição que Deus te colocou? Levanta, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Assim diz o Senhor nessa noite: põe-te em pé. Ei, porque tu está afrouxando, porque tu está aí cabisbaixo, porque tu está aí querendo desistir, põe-te em pé e eu falarei contigo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus nos deu o espírito de coragem, Deus nos deu o espírito de ousadia. Oh, glória a Deus. E este é o Espírito de Deus. Aí Jesus vai: Lázaro, vem para fora.
Vocês imaginam a cena, irmão? Dá uma fechada no olho assim e faz uma imaginação. Olha lá para o cemitério agora assim, fala, já pensou diante de tanta catatumba que tem lá? Agora vem uma palavra de ordem, xalai. Deus, quem sabe nessa noite a tua fé vai levar uma palavra de ordem de Deus lá na tua casa agora. Creia que Jesus está aqui, toma posse da palavra de Deus essa noite. Quem sabe Jesus agora começa a ordenar lá para a tua casa. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Lázaro, eu até vou conjecturar aqui. Se chamar aqui Maria, tem várias irmãs que chama Maria aqui, né? Tem uma Mariazinha, tem outra que chama, minha esposa chama Sônia Maria, e aí tem tantas Marias, né? Maria é um nome muito comum, e José. Será que lá também não tinha vários Lázaro? Mas o endereço era por Lázaro, daquelas irmãs, glória a Deus, que estavam fazendo a sua parte. É aquelas irmãs que estavam ali ouvindo e obedecendo o que Jesus falou, ainda que a fé delas oscilou, elas ficaram assim, ô Senhor, mas não, tira a pedra. Aí a hora que elas puseram em prática, glória a Deus, o que aconteceu? O Lázaro, o irmão de Marta e Maria, é que ouviu a voz de Jesus. Se tivesse lá outros Lázaro, ele ficou lá, porque a fé determinada estava nas irmãs que obedeceram à voz de Deus. E você nessa noite, quer ver a tua família abençoada? Obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Jesus, obedeça a palavra de Deus, irmão. Hoje nós estamos numa época de tanta coisa, ai porque fulano mandou cinco, como é que fala? Aqueles negocinhos de mandar lá, que hoje estão num pega. Não é 5 zap, eu vi lá o pregador. Não é emoji também. Eu não esqueci lá, é o nome lá. Receba 5 aí, que Deus vai te fazer. Ai, Jesus. Receba aí, sabe o quê? Isso aqui, ó, palavra de Deus. Isso vai trazer solução e vai trazer resposta para todos os teus problemas. Para todos os teus problemas. E aí eu imagino a cena, Lázaro saindo, que estava tudo amarrado. A amarragem, as amarragens não foi tirada, não. Ele veio lá assim, ó. Atadura. Obrigado, Valquíria. Atadura. Aí Jesus tem mais uma palavra para as irmãs. Falou, desatai-o, aí deixai-o ir. E elas tiveram que tirar a atadura que eles mesmos puseram. Quantas vezes você está pondo atadura na vida da sua família? Quantas vezes você está amarrando em vez de desamarrar? Quantas vezes você está pondo atadura para um não fazer, para outra não fazer, para outro fazer? Mas a obrigação agora era elas desatar. E quando elas desataram, aí o Lázaro novamente voltou à existência. E Deus deu uma oportunidade de ele permanecer no meio da família. Então, perseverança. Sede firmes e constante. Agora eu vou falar uma coisa que talvez vá, assim, não ser muito agradável. Não ser muito agradável. Nós somos constantes, gente, com tudo que é de nosso interesse. Nós somos constantes no nosso trabalho, na escola, quem estuda não perde aula, né? Enfim,
Mas, gente, quando se trata de fazer a obra de Deus, aí a gente não acha tempo. A gente não acha tempo. Ou a gente diz assim: estou cansado. Trabalhei muito. Agora eu pergunto: quanto vale a tua salvação? Quanto vale a bênção de Deus na tua vida? Não estou falando da igreja só, não. Estou falando de todos os sentidos cristãos, todos os valores cristãos que nós devemos praticar: a obediência, o testemunho, a santificação. Nós às vezes somos relapso com a nossa santificação. Às vezes na igreja nós portamos de um jeito, na frente de um grupo de irmãos postamos de outro, e na frente de pessoas nós também não damos testemunho de sermos cristãos, de sermos santificados a Cristo. E aí nós não estamos sendo constantes. Então, ser constante é o se é hoje, se é amanhã, se é depois, se é daqui um mês, se é daqui um ano, daqui 5 anos. Eu conheço esse moço aqui, quantos anos? Faz uns 5 aninhos já que nós... Vai mais? 17. Olha, rapaz, passou tanto assim o tempo. Toda a dificuldade que ele já passou, que ele tem, mas é o Ricardo, por quê? Porque ele tem uma constância na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz: sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. 15:58 em 1 Coríntios. Aí Paulo conclui: porque o vosso trabalho, viu, irmão Toninho, não será em vão no Senhor. A recompensa vem. A recompensa, Flávio, vem de Deus. A recompensa vem do alto, porque Deus não deve nada para ninguém. Ele tem todo o poder de nos agraciar, nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos concluir. Então Jesus fala de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Era um juiz soberbo. E o pior que existe ainda pessoas dessa natureza, porque aqui ele estava falando, embora seja um conto, uma parábola, mas ele estava se referindo ao ser homem, ser humano, que ainda existe, né? Muitas pessoas soberbas, e às vezes, perdoa-me dizer, até nos meios da nossa comunidade, no geral, comunidade que eu falo aqui, lá, todo, nos recantos, soberbo, pessoa que não se encurva, pessoa que não tem humildade para perdoar, para pedir perdão, pessoa que não se reconhece que errou, ou mesmo que não errou, mas reconhece que precisa da comunhão em Cristo, uns com os outros. E aqui ele fala deste juiz, que era um homem que não respeitava a Deus e nem temia os homens, era soberbo. Mas agora tem uma palavra de Deus para a solução desse problema. Jesus disse assim, foi Pedro, Jesus: Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir? Essa mesa é uma mesa vamos dizer que ela fosse uma mesa de aço, muito mais pesada do que as minhas forças, mas assim mesmo, por delicadeza,
É claro que se eu exercer força, mas vamos dizer que ela é uma rocha. O que eu vou fazer? Eu vou cansar, quebrar a cara e não vou conseguir. Porque ela é forte, ela é rocha, ela é poderosa, ela tem resistência. E aí a palavra diz que Deus resiste o soberbo. Aí o soberbo, aí Deus está resistindo. Aí o camarada está batendo a cabeça, está sofrendo, está passando perrengo, está passando dificuldade. E o pior, que às vezes até os que estão próximos dele estão sofrendo, mas ele é turrão, é soberbo, ele não abre o coração, não se encurva, não se humilha, mas sempre está querendo resistir. E aí Jesus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus em Salmo 128, e não me lembro o versículo, fala assim: aqueles que confessam, aqueles que declaram, né, a sua fraqueza, o seu pecado, sua iniquidade, estes alcançam a misericórdia de Deus. Quando a gente reconhece, aleluia, que nós não somos nada sem a misericórdia e a bondade de Deus, e nós falamos: Senhor, eu não sou nada mesmo, Senhor, eu entrego agora a Ti, me perdoa, Deus, me muda, Senhor, muda meu interior, muda meu pensamento, muda minha mente. Irmão, escute o que eu vou dizer: Satanás hoje não trabalha mais naquele formato que ele vinha nas igrejas, e caía um, caía dois, virava, quebrava banco. Hoje está trabalhando nas mentes. Às vezes a mente está perturbada, mas o sangue de Jesus, ele tem poder para afastar estas influências malignas da mente e abrir a sua mente, e a luz de Deus entrar na sua mente. E aí a palavra diz que aquele que confessa e deixa, fala: ah, não vou mais ser assim não, estou fora, eu só estou apanhando, eu só estou levando guascada de Deus, que eu vou, não vou mais ser assim. Agora, se alguém, nessa mensagem do Grupo do Obreiro, o pastor Alegre, ele fala que hoje tem o crente que ele não pertence nem à Assembleia de Deus, é mais ou menos assim, ele pertence à Al-Qaeda, né? Porque ele é homem bomba, qualquer coisa ele já explode. E o calo, então, ele é uma bomba que se pisar, pum, já explode tudo. Mas aí, se você está batendo a cabeça, então a palavra diz assim: olha, aquele que confessa e deixa, fala: não vou ser mais assim não, eu vou ser uma pessoa de Deus, um homem normal. É melhor sofrer calado do que falar e sofrer apanhando. Então vai ali, Deus vai cuidar da sua história, Deus vai cuidar de você, Deus não vai deixar você ser humilhado, Deus não vai deixar você sozinho, sozinha, mas Deus estará com você e estará na sua frente para te proteger e abençoar. E aí eu termino, que são 9 horas. Mas também havia naquela cidade, que coisa gostosa, uma certa viúva, uma mulher simples, uma mulher humilde. Eu vou até aqui configurá-la, uma mulher de Deus, e ela ia ter com aquele juiz lá todos os dias, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. Agora aqui, sabe quem é o juiz? É Deus. Você tem adversário? Alguém está sendo o seu adversário? Vai ao juiz, vai ao juiz, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho na beira da tua cama e fala: Jesus,
eu estou sendo injustiçado nessa causa. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, atende aí a minha situação, Jesus. Vai ao juiz, que esse juiz lá do alto, ele não é um juiz falível, ele é infalível, ele é infalível, é um juiz infalível. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. E ela ia, faz-me justiça contra o meu aniversário. Tem mais alguns versículos, mas não vou ler por causa da hora. E por algum tempo, ele não quis. Ele falou, essa mulher sempre aí. Mas depois, ele não aguentou. Ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e não respeito aos homens, todavia, como esta mulher aqui viúva, e eu vou falar essa mulher de Deus, ela vem todo dia, vem bater na minha porta, a fim de que ela não precise mais ter esse desconforto, não me dá esse desconforto de vir aqui. Isso é o homem, mas Deus não, ele tem prazer que vamos aos seus pés todo dia. Aí diz o versículo 6, e disse o Senhor, Jesus, né? E disse o Senhor, ouviu o que diz esse injusto juiz? Deus não fará aos seus escolhidos? Tem escolhido de Deus aqui nessa noite? Você sente que é escolhido de Deus aqui nessa noite? Você sente que Deus te escolheu? Então receba esta palavra, porque Jesus aqui está dizendo o seguinte, olha o que disse esse juiz. Eu vou atender essa mulher, porque está vindo direto aqui, mas, ou seja, isso aqui nos ensina também algumas coisas. Primeiro, ela teve um embate, ela vai e volta. Ela vai e volta. Ela vai, mas ela volta de novo. Ela persiste. Aleluia. Ela tem persistência. Ela tem resiliência. A gente às vezes vai uma vez, consegui mesmo. Eu me lembro dos nossos pastores que nos ensinou a palavra de Deus. Eles contavam às vezes assim uma ilustração daquela parábola que Jesus falou também, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai, né? Jesus falou isso. Aí diz que um certo irmão novo crente da igreja, ele pegou aquela palavra, aquela fé, mas ficou meio na dúvida, falou, eu vou fazer o teste, e jejuou lá uma semana, sei lá, jejuou, e falou, eu vou lá naquela montanha que tem lá perto do córrego lá da minha casa, e eu vou fazer isso aí. Aí chegou lá no dia da prova da fé dele, ele foi lá, e foi e tal, e olhou para o monte, sai daí e vai para lá. E o monte ficava lá. Falou umas 3, 4 vezes. Falou, eu sabia que você não ia sair mesmo. E pegou e voltou embora. Então, quer dizer, o que ele foi? Ele não foi com confiança e com fé, com resiliência, com determinação. Deus quer que nós tenhamos determinação, porque quem vai fazer não é você, quem vai fazer não é eu, quem vai fazer é Ele. Glória a Deus, é Ele que vai fazer. Sabe por quê? Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, e tudo é dele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então olha o que Jesus define agora esse conto aqui, dizendo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Faz favor, eu não sou de fazer essas coisas não, mas agora é profético, Deus está tocando a fazer. Olhe para o teu irmão assim, põe o dedo, fala, você é escolhida, você é escolhida. Alabassurianda lá. Deus não fará
justiça a você? Deus não fará justiça a você? Se esse juiz ímpio, soberbo, não temia a Deus e não temia nem o homem, ele era o cara arrogante. Mas aquela mulher foi resiliente. Ela não desistiu, irmã, não desista. Não desista, não desista, não desista do teu projeto de vida, não desista do seu sonho, não desista da sua família. Às vezes você precisa apenas mudar algumas formas de tratativa. Eu ouvi uma certa feita, eu fui com uma comissão, quando estávamos começando a construção da catedral, e precisava de um engenheiro, e a igreja estava sem poder aquisitivo até para fazer, porque os engenheiros cobravam muito caro por aquele projeto, e o nosso pastor fez uma comissão para que nós fôssemos ali a um irmão que era já desde criança da igreja, era um engenheiro, tinha um escritório na cidade, para ver se ele não fazia alguma coisa melhor, mas ele era aquele um meio, que nem esse juiz mais ou menos, ele era meio inflexível, né? E nós fomos lá e falamos com ele, a comissão, o irmão José Carlos, e falou, olha, eu vou aqui estudar o que eu posso fazer, mas eu sou que nem aço, quanto mais bate, mais eu enrijedeço, mais eu fico enrijecido. Nossa, irmão, eu saí de lá, eu falei, Jesus do céu, que camarada duro de coração. Duro de coração. Eu saí escandalizado, que eu nunca tinha ouvido, porque para mim, tudo que os meus líderes, ao longo da minha caminhada e dessa minha companheira, pediam, era uma ordem, não era um pedido, era uma ordem. Eles pediam, era uma ordem, não, às vezes estava pedindo, se eu podia ou não podia, mas eu nunca falava não, porque para mim era uma ordem. Aí eu ouvi aquilo lá, e aí ao longo dos anos eu fui fazendo uma reflexão daquilo lá em outras áreas da vida, e agora eu aplico aqui a nós que estamos ouvindo essa palavra de Deus. Não desista, mas às vezes você precisa mudar a forma de tratar, a forma de falar, ou entrar mudo e ser calado. Talvez fale, quanto mais você fala, mais torna resistente, mais vai enrijecendo. Então emudece, só ora, só vai orando, só vai entregando na mão de Deus, só vai falando com Deus. Ela mais sou, lemanda, surianda lá. Aí aquela pessoa vai começar, oh, mas pelo amor de Deus, ela não fala mais? Ele não fala mais? O que aconteceu? Aí Jesus vai começar a falar. Aí Jesus vai começar a falar. E aquela pessoa vai começar a envergar. Porque quem resiste à voz de Deus, às vezes ele resiste à minha voz, resiste à tua voz, mas a voz de Deus ninguém consegue resistir. Aleluia! E aí Jesus termina dizendo, quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos, versículo 7 ainda, que clamam a Ele de dia e de noite. Alai, Surianda, você tem clamado de dia e tem clamado de noite? Show, preguiça, sai daqui. Sai de mim, preguiça, que agora eu vou buscar o meu Deus. Reloginho, 3 horas, tu acorda, eu aqui, ó. Alguns falam que é o canal da madrugada está mais livre, né? O telefone está mais livre. Não, Deus está sempre ouvindo
todo mundo, de todo lugar, porque quando aqui é madrugada, lá no Japão é tarde, e tem os irmãos orando lá também à tarde, glória a Deus. Daniel e os judeus oravam 3 vezes por dia, glória a Jesus. Qual é a tua parte? É essa daqui, meu irmão, é essa daqui. Mude a retórica, não fale mais. Tudo bem, meu filho, tudo bem, minha esposa, tudo bem, meu amigo, no trabalho, tudo bom, boa tarde. E faz a sua ocupação lá. Hoje ela não deu aquele sermão. Hoje ele não deu aquele sermão esquisito. Acho que está doente. Mas você vai lá. Reloginho. Toca aqui que 3 da manhã eu estou lá, reloginho. No pé de Jesus. É lá que eu vou vencer. Até o relógio vai ser teu amigo. Porque o relógio também é amigo de Deus. Ele está marcando a hora que Jesus vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus conclui dizendo assim: ainda que tardio. Agora voltou lá naquele hino do Flavinho lá, né? Deus tarda, mas não falta. Mas é que ainda que você acha que Deus está tardando, Ele não esqueceu não. Ele não está tardando não. É nós que às vezes retardamos o tempo de Deus com as nossas fraquezas, nossas limitações, nossas choraminguações. Queremos fazer de que somos vítima de tudo e tudo. Não, irmão, hoje Deus está dizendo para mim e para você: tenha força, tenha resiliência, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus termina dizendo assim: digo, porém, que depressa, Deus tem pressa. Escuta aqui, Deus, não é com a criança do ventio, né? É com as pessoas. Presta atenção aqui. Deus tem pressa em te ajudar. Deus tem pressa em te ver sorrindo. Deus tem pressa em te ver cantando o hino da vitória. Aleluia! E a palavra termina: Deus fará, porque depressa lhes fará justiça. Aí ele conclui: quando, porém, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Não, na terra ele não vai achar, mas no teu coração ele vai achar, em nome de Jesus. Vamos estar de pé e eu quero fazer uma oração por tua vida. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, glória seja dada ao nome de Jesus, por mais